Quer goste ou não, enfrentamos um problema de islamização com bilhões infiltrando-se em todos os lugares. Temos esse problema. E embora eu goste de falar sobre esse problema, acho que também precisamos começar a encontrar soluções em tempo real. Agora. Ainda não vou apresentar minhas soluções porque preciso pensar um pouco mais profundamente sobre elas, mas quero analisar esse trecho com você do maravilhoso, brilhante gênio Konstantin Kissen. Você já sabe, eu adoro esse homem. Um dos meus principais objetivos na vida é receber uma mensagem dele dizendo: adoro o que você faz. E eu responder: eu também adoro o que você faz. Até lá, só podemos assistir ao conteúdo dele. Em uma entrevista recente, perguntaram o que ele acha sobre o problema do Islã. Como alguém que realmente analisou esse conflito com muito cuidado e com muita lucidez, acho que ele deu uma resposta interessante. Então vamos conferir. Bem-vindo ao Pushback. Curta, comente e inscreva-se. O mais importante, você já sabe que estamos a caminho dos 100 mil, como você já conhece o processo, e estamos esperando. Acabamos de alcançar 86.014 seguidores. 86.114 seguidores. Obrigada a cada uma de vocês que compartilhou isso com alguém. Lembrando, se você compartilhar com uma pessoa, nós dobramos. Se compartilhar com 2 pessoas, triplicamos. Se compartilhar com 3 pessoas, podemos quadruplicar nosso impacto. E se está sendo útil para você, talvez também seja útil para outra pessoa. Estou com um pouco de dificuldade para falar hoje de manhã. Vamos assistir Constantino. Na última vez que veio ao Heréticos, perguntei sobre o Islã no Reino Unido. Você trouxe assuntos animados hoje. Sim. Mantendo leve. A NDR riu muito bem, cara. Eu te perguntei sobre o Islã. Você foi um pouco evasivo. Fui mesmo? Fui mesmo? Sim, me conte mais. Você foi frio ao assistir de novo porque acho que você estava dizendo, tipo, bem, eles nos dizem que vieram aqui e que querem paz e é isso. Não, agora você está fazendo o lance do Ben Shapiro. Não era isso que eu estava dizendo. O que você disse? O que eu disse foi que era no contexto do terrorismo islâmico, certo? O que eu disse foi o que nos dizem. Sempre que ocorre um ataque terrorista islâmico, dizem que as principais vítimas desse terrorismo são muçulmanos, o que é verdade. Dizem que a comunidade muçulmana é pacífica e amorosa e que essas pessoas não os representam. Então, vamos acreditar nisso. Vamos reprimir com muita força o extremismo islâmico. E se a comunidade muçulmana neste país quiser questionar a forma como estamos reprimindo isso, podemos lembrá-los do que disseram, são contra extremismo, terrorismo e deveriam nos apoiar. Ao dizer isso, ele basicamente disse que agora precisamos ouvir essas pessoas. O interessante sobre esse conflito é algo que não entendo. E isso é semelhante ao que vimos agora com o conflito na Venezuela. Eles estão nos contando seus planos, estão nos dizendo o que é bom para eles, estão nos dizendo o que querem fazer. E nós não estamos ouvindo, nossa liderança não está ouvindo. Então, a sugestão de Constantino, e eu acho que é uma ótima sugestão, é que comecemos a ouvir e depois realmente tomemos medidas contra as pessoas que agem dessa forma. Assim como nos Estados Unidos da América, se alguém diz algo muito anti-americano, seria justificável revogar sua cidadania. Se essa pessoa for imigrante, por que não fazer algo semelhante no Reino Unido? E eu pessoalmente apoio muito essa ideia. você entende o que eu estou dizendo? Sim, já vimos isso nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Uzbequistão, onde estive com meu pai este ano, resolveram o terrorismo islâmico por não terem correção política e não fingirem ações. Esses são islamistas. Eles querem matar todos nós. Eles nos odeiam porque não queremos um califado. Vamos colocá-los na cadeia. Vamos banir a Irmandade Muçulmana. Alguns dos meus maiores fãs com quem falo sempre são influentes nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, que basicamente estão dizendo: por que vocês não seguem o nosso exemplo? Seus idiotas, vocês estão destruindo a sua sociedade porque vocês... Quero dizer, tem o secretário de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos que disse, em 2016, ele está gravado dizendo: na Europa vocês vão ter ataque terrorista atrás de ataque terrorista atrás de ataque terrorista. Vocês pensam que conhecem o Islã, mas não conhecem. Então, não são só os islamistas que estão nos dizendo publicamente sobre seus sistemas de crenças e nós não estamos ouvindo. Mas os países muçulmanos que já foram impactados por esse tipo de coisa antes estão nos avisando: vocês são idiotas, não sabem o que fazem e ainda acham que sabem mais. Quando digo nós, não me refiro a mim e a você, pois nós duas sabemos mais. Quero dizer, as pessoas que governam nossos países, faz sentido, Senhor.
Então, se formos apenas honestos sobre o problema, que é: existe um subconjunto dessa comunidade que é a favor do terrorismo, que tem medo da violência. E se eliminarmos isso, podemos coexistir pacificamente com todas as outras pessoas que vivem neste país, e é isso que eu gostaria. Como isso seria na prática? Na prática, isso envolve banir organizações extremistas e ser rigoroso com quem participa de terrorismo, mesmo em níveis baixos. Não vejo porquê, já disse antes. Realmente não vejo motivo. Devemos manter terroristas islamistas em prisões britânicas, doutrinando outros presos? Coloquem-nos numa ilha onde possam doutrinar apenas entre si para sempre. Tommy Robinson passou por uma situação bizarra, tendo que ser separado do restante da prisão porque estava cheia de extremistas islâmicos. E também simplesmente deportar pessoas que são criminosos estrangeiros, principalmente se forem terroristas. Muitas pessoas não deveriam estar neste país. Além disso, é preciso impedir a entrada ilegal de pessoas no país, já que não se sabe quem são. Muitos deles não são violentos ou criminosos, mas uma pequena minoria é. Não vejo por que correr esse risco. Podemos analisar pedidos de asilo em países próximos, como fizemos com os ucranianos, que não vieram ilegalmente porque oferecemos locais para solicitar asilo. Nós filtramos aqueles que achamos aceitáveis para nós e os deixamos entrar. Até que ponto isso é um problema do Islã ou do islamismo? São coisas diferentes? Esse é o grande debate. O exemplo dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Singapura mostra isso, embora sejam países de maioria muçulmana, o que torna o contexto diferente. Eu acho que precisamos fazer isso. E, de novo, isso é uma coisa que as pessoas da extrema-direita gostam de tirar do contexto, distorcer e blá blá blá. Na minha opinião, há 4 milhões de muçulmanos na Grã-Bretanha, a grande maioria deles é decente. Eles realmente são. E nós vamos ter que coexistir. Essa é a realidade. Você pode gostar, pode não gostar. Não vamos deportar 4 milhões de muçulmanos como querem alguns extremistas de direita. Precisamos coexistir. Isso inclui lidar com possíveis extremistas entre eles. Devemos ser firmes ao lidar com isso, para evitar que pessoas sejam incentivadas ou permitidas a serem extremistas. A pergunta que sempre surge é: isso é todo o Islã ou é um grupo específico dentro do Islã? Veja, quanto mais eu leio, eu estive nos Emirados Árabes Unidos, estive nesses países e conheci alguns muçulmanos muito, muito, muito gentis e maravilhosos na minha vida. Eu realmente conheci. Meu único problema é esse: quanto mais aprendo sobre a religião deles, mais entendo que é preciso levá-la a sério. Quanto mais corretamente e religiosamente você é, mais islamista você é. As pessoas que não estão alinhadas com a islamização, na verdade, são pessoas que não estão levando o Islã a sério. É aí que eu tenho um pouco de problema, porque eu fico me perguntando: das pessoas pacíficas, quantas delas, no fundo, estão comprometidas com uma religião que realmente acredita que a islamização é algo positivo? E eu não sei, sou muito reticente em dizer sim, vamos tratar todos os muçulmanos como se fossem islamistas radicais. Não acho que seja o caso. Porém, há um grande problema. O que me interessa na reação do Constantino é que ela é bastante pragmática e racional. Ele não está dizendo, tipo, vamos simplesmente nos livrar de todos eles, ele está dizendo que vamos ter que descobrir como conviver com essas pessoas. E essa é uma questão secundária. Eu acho que a primeira pergunta que precisamos nos fazer é: como garantir uma repressão total a toda e qualquer crença extremista? A segunda pergunta que você tem que se fazer é: como um país pode desincentivar ou desencorajar as pessoas de quererem se aproximar de crenças de islamização intensa? A terceira questão vai ser: como garantir que exista algum tipo de sinergia entre os diferentes sistemas de crença, mesmo que eles não estejam alinhados em sua essência? São 3 perguntas diferentes e difíceis de responder. Se já tivessem sido respondidas, a situação em Israel talvez fosse diferente. A primeira questão que você enfrenta é como acabar com o nível intenso de terrorismo. A segunda é: como você desestimula as pessoas que estão meio em cima do muro sobre isso? E a terceira questão é: como você normaliza relações com pessoas que, no fundo, têm um sistema de crenças tão incrivelmente diferente do seu? E essa eu acho que vai ser uma questão muito pragmática e uma pergunta que todos nós precisamos responder. Já conversei com pessoas que disseram: não dá para comparar a República Islâmica com os Emirados Árabes Unidos, pois não são iguais, e eu concordo. Muitas dessas pessoas são realmente especiais. No entanto, eles acreditam em uma islamização desde que ela pareça diferente da forma como o povo iraniano faz?
Eu não sei, não o povo iraniano da República Islâmica. E isso é, eu acho, né, o ponto em que precisamos ser um pouco mais claros, e eu não sei se isso vai ficar muito claro por um tempo. Estamos em uma situação agora em que sinto que as únicas pessoas capazes de levantar esses pontos são aquelas que têm algum tipo de, e eu já te disse isso antes, algum tipo de histórico ou relação com a imigração. Já morei fora, fui imigrante, minha esposa também, e você é imigrante, vá para casa. Meu Francis era, sabe, de segunda geração, não é? É, bem, como ele gosta de dizer, minha mãe é da Venezuela e meu pai é de Wigan. Mas você liga a televisão e quem mais se preocupa com a imigração? Geralmente é coisa da União Europeia. Todo mundo está preocupado com imigração. Mas quem cita figuras de destaque? Suella Braverman, sim. Entendo seu ponto, mas não acredito mais na premissa da sua pergunta. Acho que a boa notícia é que as coisas estão tão terríveis agora nessas questões, que ninguém mais finge, como a grande maioria do país. Concordam conosco sobre imigração ilegal, concordam conosco sobre integração cultural, concordam conosco sobre a ideia. Não sei se concorda, mas acho que a emissão zero líquida é suicídio econômico e deve acabar. Você vai notar que, apesar das dificuldades, isso afeta muitas pessoas. Eles também concordam conosco sobre dar um corte no setor de bem-estar social, pois não podemos mais arcar com o peso dos impostos sendo alto demais para todo mundo. O país começa a aceitar tudo isso porque a situação está tão ruim. E então, quando se trata de imigração ilegal e todas essas outras coisas, todo mundo entende agora, todo mundo entende o tipo de pessoa que vem falar comigo. Vou-te dar um exemplo estranho. Acabei de entrar numa academia chique em Tunbridge Wells. Eu achei que você tinha dito que entrou no clube da masturbação. Mas alguém ouviu isso? Isso fala mais sobre você do que sobre mim. André e toda a plateia. Entrei na academia chique em Tunbridge Wells, que na verdade não é um centro de sentimento anti-imigrante como se imagina. E eu meio que temo isso porque há um ambiente social muito agradável e simpático. Na sauna, as pessoas conversam e perguntam o que faço. Eu penso, droga, lá vamos nós. Eu converso agora, desde garotas jovens na casa dos 20 anos até caras. Todo mundo fica tipo, isso é realmente interessante. Quero dizer, isso aconteceu, é loucura. A BBC ficou sem crédito. O país concorda com a gente agora. Sim, vou te dar outro exemplo. Eu estava numa festa agora há pouco. Em Londres, numa grande revista, um cara falou comigo e alguém comentou: esse pode ser o próximo diretor-geral da BBC. E ele olhou para mim, apertou minha mão e disse: aquela entrevista com o delator da BBC que você acabou de lançar, eu adorei. Está mudando. Vencemos, as coisas pioraram, mas vencemos. Também nós vencemos. O problema é que vai levar muito tempo para tirar a toxina do sistema sanguíneo. Então, muitas pessoas com quem conversamos hoje na sessão de autógrafos, tenho certeza de que algumas delas mencionaram isso para você. Eles falavam, na minha área ainda temos crachás, pronomes e outras coisas assim, certo? Isso ainda vai demorar para terminar, mas o J.P. Morgan já deixou de usar sua política de pronomes. Muitas dessas coisas estão sumindo porque vencemos, mas ainda vai levar tempo. Só precisamos continuar argumentando e pressionando. E a questão é que, na realidade, você, nós do Trigonometria e muitas outras pessoas, nós somos inegáveis. Agora, você não pode argumentar, não pode dizer para mim que eu sou uma pessoa marginal. Quando temos 2 milhões de inscritos, nós não somos marginais. A grande mídia é que é marginal. Se você ver os números deles, eles são os marginais. Essa é difícil porque, quero dizer, existem pessoas, e tenho certeza que vocês também encontram, que tem tipo 50 milhões de inscritos no YouTube. A gente nunca nem ouviu falar deles. Eles não. São crianças de 5 anos abrindo brinquedos. Eles não parecem alcançar o público geral. Mas é isso que eles são. Mas o que quero dizer para você é, se quiser ver uma conversa sobre revelações, sobre parcialidade da BBC e o panorama, você vai ter mais pessoas assistindo isso no Trigonometry do que na BBC. Isso é um fato. Olha... Concordo com você, mas quero fazer o papel de advogado do diabo e analisar, sim, jogadores. Ainda ouço histórias de pessoas afastadas do trabalho por terem opiniões razoáveis. É isso que digo. Remover as toxinas do sangue leva tempo. Fui à festa do Substack recentemente, uma pequena reunião para networking. Vamos a muitas festas e somos populares.
Sou eu e Constantino falando sobre festa. Isso é uma festa, né? Então fui. Dava pra ver só pelas caras e era tipo, droga, não posso contar pra ninguém o que faço. E eu vi de relance numa pessoa totalmente sozinha, como se fosse venenosa, e era o Majid. Não. Agora, nós, Majid, agora. E eu fui direto até ele e nós apenas ficamos lá como se fôssemos tóxicos com aquelas pessoas ao nosso redor. Então isso ainda permanece, isso ainda existe. Meu livro foi lançado há 1 ano e desde então, por falar sobre gênero, não pude autografar em público. Essas situações ainda ocorrem. Só queria mostrar esse outro lado. Concordo com você, como falei, vai levar tempo, só queria contar. Recebo mensagens de pessoas que assistem nosso programa, algumas também assistem ao seu e agradecem. Algumas delas são generosas. Uma porcentagem menor, sabe? Crescimento mais rápido. Sim, sabe, são comediantes que você vê na televisão toda noite, são apresentadores de programas de televisão, são ex-jogadores da seleção inglesa, é todo mundo agora. As pessoas entendem agora, então o que temos que fazer é simplesmente continuar sendo firmes e transmitindo a mensagem. E, eventualmente, na minha opinião, esse período maluco está chegando ao fim. O monstro Frankenstein do politicamente correto está gravemente ferido, sangrando e caminhando para sua morte. Mas ainda está vivo por enquanto e vai continuar causando danos enquanto cai e morre. Acho que não sei, isso te deixa um pouco esperançosa, porque acho que ele está certo. Acho que a maior parte do mundo, né, ou a maioria das pessoas vivendo sob essas realidades malucas, simplesmente passou a enxergar a verdade. Nós simplesmente chegamos ao nosso limite, já tivemos o suficiente, e acho que isso é uma grande parte do que as pessoas sentem aqui no programa. É como se fosse, isso é bom senso, não é extremismo, são apenas fatos. Eles fizeram um trabalho tão ruim que essa agora é a realidade e as coisas estão mudando. Vai levar muito tempo? Sim, vai ser um processo um pouco lento. Sim, ainda existem pessoas tentando impor suas agendas e muita toxicidade, mas o caminho está correto. Eles estragaram tudo de um jeito insustentável. As pessoas viram e estão vendo a verdade. E eu acho que esse é um sentimento verdadeiro sobre a islamização radical, mentalidades woke, a situação econômica louca em que estamos. Mídias governamentais fracas em todo o espectro. Estamos vendo tema após tema meio que desmoronar, à medida que as pessoas percebem que tem algo realmente errado aqui. Sim, há extremistas que vão ao outro lado, mas não é o caso aqui. A maioria entende que imigração em massa é um problema e precisamos de algum tipo de remigração. Sabemos que o terrorismo radical e a islamização são problemas reais em governos inativos. Precisamos agir. Sabemos que a mídia mente em certo grau e precisamos buscar vozes independentes que não façam disso uma profissão. Muitas coisas estão acontecendo e muitos movimentos estão surgindo, e eu, particularmente, encontro muito conforto nisso. O fato de termos vencido e de que vamos continuar vencendo. Vamos manter postura firme, responsabilizar essas pessoas e continuar denunciando até ser normal dizer: acho que a islamização é ruim. E que você não seja demitida, banida de um aeroporto no Reino Unido ou impedida de ir a uma sessão de autógrafos, seja o que for. Essas coisas ridículas viraram parte da nossa realidade. Se continuarmos firmes na verdade, lutando e repetindo isso, ninguém conseguirá nos deter. Nos tornamos inegáveis. Obrigada pela atenção.